Nono ano 2021, aplicamos nas nossas escolas o Prepara Saeb, visando aí a Prova Brasil, a avaliação externa que é aplicada no nono ano, quinto ano, temos no ensino médio também. Enfim, vamos lá corrigir as últimas 13 questões de matemática. Bloco 4, matemática. Então vamos diretamente deste clima temperado diretamente para o Alasca, onde é muito frio, onde certo dia o termômetro marcou 15 graus negativos pela manhã, 15 graus abaixo de zero. Se a temperatura descer mais 13 graus, o termômetro vai marcar o quê? Então, pessoal, perceba o seguinte, ó, vamos ter aqui a ideia de um termômetro, beleza? Vou colocar aqui 0 graus, bem aqui, ó. Para cima é positivo. Deixa eu colocar o 2 aqui, que está ali nas opções. E lá mais em cima, muito mais, é o 28 graus positivo. Não vou colocar não. O menos 2 fica mais ou menos aqui. E lá mais embaixo eu tenho o menos 28. Né? O menos 28 das opções. Então, menos 15 graus, pessoal, vai ficar mais ou menos bem aqui, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aí vai, fica mais ou menos por aqui. Então, menos 15 graus. Pessoal, ele desceu, ó. Essa temperatura, ela desceu. Tá em menos 15 graus, desceu aí. Então, só pode ter ficado em menos 28. A gente elimina B, C e D. Né? A temperatura, ela não subiu. Se ela tivesse subido, ela tinha ficado ou em menos 2, ou em 2, ou em 28. Professor, como é que eu faria isso com conta? Pronto, a primeira temperatura estava em menos 15. Essa palavra aqui, ó, descer, dá a ideia de menos. Mais quem? Mais 13. Desceu, mais 13. Então aqui eu tenho menos 15, menos vezes mais é igual a menos 13. Olha aí. Estou devendo, vou continuar devendo quanto? 15 com 13, 28. O livro diz que sinais iguais permanecem e junta os módulos. 15 com 13, 28. Na multiplicação é diferente, né? Próxima questão. Cada uma das figuras seguintes, cada uma delas, ó, está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 da área total? Beleza, eu vou fazer a fração de cada uma, melhor assim. Então, ele já disse no problema que todas essas figuras estão divididas em 16 partes iguais. Então, eu vou colocar logo aqui o denominador de todas, mas talvez nem precise, né? Talvez eu já encontre na letra A, não sei, ainda não fiz. Show de bola. Todas elas têm como denominador 16. Aqui eu tenho quantas partes cinza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou contar logo daqui, também tem 8, pode contar aí. Aqui tem 10, pode contar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Qual dessas frações aqui que eu simplifique que fique 5/8? É a da letra C. Ó. Se eu dividir por 2, numerador e denominador, bora lá, dividir por 2 é tirar metade. Metade de 10, 5. Metade de 16, 8. 5/8. Portanto, letra C. Letra D já está simplificada. Perceba aqui, ó, 8 é a metade de 16. 8 é a metade de 16. O 5 aqui não é a metade de 8, né? Isso aqui vai culminar em 1/2, metade. Veja os números. 1,48, 1,048, 1,0048, 1,00048. Como é que chama esses números, professor? 1 inteiro e 48 centésimos. Né? Aqui eu tenho 1 inteiro e 48 milésimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 48 décimos de milésimos e 1 inteiro e 48 centésimos de milésimos. Ele quer saber, o algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos em qual desses números? Beleza, ó. O 4 está logo após a vírgula na letra A. Então, ocupa a ordem dos décimos. Aqui está na segunda ordem, centésimos. Aqui está na terceira ordem, milésimos. E nesse, professor? Ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Portanto, gabarito letra C. O 4 está ocupando a ordem dos milésimos
no número 1,0048. A professora de matemática propôs como exercício a expressão aí, ó, 1 mais 1/3 que multiplica 1 menos 1/3. Os alunos que resolveram corretamente a expressão encontraram como resultado. Vou repetir aqui essa expressão. Então, pessoal, quando eu tenho aqui ó, um número inteiro, 1 mais uma fração e também menos, né, um número inteiro menos uma fração, resolve nesse esquema aqui, ó. Daqui para cá, certo? Multiplica. E daqui para cá, faz o que tem que fazer. O quê? Mais. Né? Então, vamos fazer 3. Ah, detalhe. O denominador continua sendo o mesmo. Quem é um denominador aqui? 3. Né? Então, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1 é igual a 4. Portanto, vezes, aqui no meio, ó, portanto, 1 mais 1/3, 4/3. Aqui, no mesmo esquema, multiplica denominador vezes o inteiro. E daqui para cá, nesse sentido, vai fazer agora o que tem que fazer. O quê? Tem menos aqui. Detalhe mais uma vez, o denominador continua sendo o mesmo, 3. Então vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, 1 menos 1/3 é igual a 2/3. Agora, multiplicação. A mais fácil que tem entre as operações entre frações. Multiplica numerador por numerador. 4 vezes 2 é igual a 8. E denominador por denominador. 3 vezes 3 é igual a 9. Portanto, o resultado final está aqui na nossa letra C, 8/9. Marcos exercita-se todos os dias no parque de seu bairro. Ele caminha 2/6 de hora e corre o quê? Mais 2/3 de hora. Qual o tempo total de atividades físicas Marcos faz diariamente? Ora, aqui nós podemos calcular esse 2/6 aqui de 60 minutos, que é 1 hora, né? É 2/6 de 1 hora. E esse 2/3 também, vezes 60 minutos. Aí você vai encontrar aí uma resposta. Mas você pode somar ó, as frações. Primeiro, 2/6 mais o quê? 2/3. Bacana! E aí, método da borboleta. Aí alguém vai e diz, professor, eu posso simplificar esse 2/6 aqui, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Aí eu vou encontrar aqui no denominador o 3, igual esse aqui, quando os denominadores são iguais. Então vamos fazer isso. 2 dividido por 2 é igual a 1. Né? 6 dividido por 2 é igual a 3. Só lembrando, aqui é igual. Aí mais a segunda fração. Essa aqui ninguém mexe com ela não. Certo? Mais 2/3. Pois 2/6 é equivalente a 1/3. Olha aí que bacana. Denominadores iguais. Repete na adição e na subtração. 2 mais 1 é igual a 3. Professor, não tem essa opção. Lembre-se, toda fração em que o numerador é igual ao denominador, isso aqui é 1. Até mesmo porque toda fração eu posso lembrar de uma divisão. Quanto é 3 dividido por 3? 1. Então, ao todo, ele exercita-se diariamente 1 hora. Se você não tivesse simplificado, né, fizesse no método borboleta, você ia encontrar 18 sobre 18, que é igual a 1. Observe a operação a seguir. Raiz quadrada de 15 que multiplica raiz quadrada de 35. Esse produto corresponde a um valor menor que raiz de 15, exatamente 5 raiz de 21, exatamente raiz de 21. Vamos então aqui aplicar as propriedades da potenciação para resolver isso. Primeiro, quando eu tenho raiz quadrada que multiplica raiz quadrada, ou raiz cúbica que multiplicasse raiz cúbica, eu posso colocar isso aqui dentro de um radical simplesmente, beleza? E nós vamos concordar o seguinte logo, para ser mais rápido. Esse 15 aqui, ele não é quadrado perfeito, não existe uma raiz quadrada. Eu vou escrever esse 15 aqui dentro como sendo 3 vezes 5, pois é igual a 15. Aí vezes, né, entre os radicais tem vezes, vezes essa raiz quadrada de 35 é um número irracional, ou seja, 35 não é quadrado perfeito. Então, vou escrever 35 como sendo 5 vezes 7, pois 5 vezes 7 é igual a 35. Então, primeiro, posso colocar, já que é um produto, e já que é raiz quadrada, dentro só de um radical, sendo raiz quadrada, certo? 15 vezes 35, aí eu já fiz a decomposição.
Perceba, aqui eu tenho 5 vezes 5. Eu posso reescrever esse 5 vezes 5 como sendo 5 elevado ao quadrado, certo? Repito esse 3 vezes o 5 fica ao quadrado, vezes 7 só tem 1 vezes 7 mesmo. Lembra lá daquela propriedade? Se aqui é raiz quadrada, ó, é porque tem um índice 2, porque não precisa aparecer. Então, quando eu tenho aqui, ó, lembra dessa propriedade? Ó, raiz quadrada de A elevado ao quadrado é igual a A. Né? Pois aqui, ó, o índice é igual ao expoente, certo? Se eu tenho raiz cúbica de 8 elevado ao cubo, o resultado é 8. Então, esse cara aqui, né, ele vai para fora, o 5. Pois a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Perceba, 5 ao quadrado é quanto? 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Então, esse 5 vai para fora. Continua raiz quadrada. Esse 3 vezes e esse 7 continua dentro, pois não tem raiz exata deles dois. Igual 5, repete, raiz quadrada de produto de 3 por 7, 3 vezes 7 é igual a 21. Então, a expressão lá, o produto, corresponde a um valor exatamente igual a 5 raiz de 21. Próxima questão. O salário de Moema era R$ 850, pois ela foi promovida e ganhou um aumento de 28%. Logo, o novo salário dela vamos calcular então 28% de R$ 850 para saber quanto subiu, quanto aumentou. Então, eu gosto sempre de usar esse modelo aqui, pessoal. Ó, vezes em cima e embaixo 100. Né? Por que 100? Porque é porcento. 28%. Então, multiplica esse 28, no caso aqui, por R$ 850, né? Você vai encontrar o aumento real. Aqui eu já posso eliminar esse zero com esse zero. Vai ficar ainda dividido por 10. 28 vezes 85 vai dar 2.850, 2.450, 2.380. Arme essa conta no outro lugar. 2.380, ó, dividido por 10, já encontrei o valor real. Cortei um zero de cada, 238 dividido por 1 é igual a R$ 238 foi o aumento real. Antes era 850, então vamos ver aqui. Aumentou, então mais. O novo salário é 8 mais 0 é igual a 8, 5 mais 3 é igual a 8, 8 mais 2 é igual a 10. Então o novo salário dela é de R$ 1.088, letra A. Por favor, nunca se deixe levar, porque isso acontece muito, por essa distração aqui, ó. R$ 850, aí vai e soma com 28, que é porcento. Não pode, né? Nunca se distraia. Tem essa dica que aí você já tem mais uma chance de acertar a questão. Joana vai convidar 60 pessoas para a festa de seu aniversário, mas quer manter a relação de 3 crianças para 2 adultos. Joana vai convidar. Eu propus aos alunos o seguinte, que lessem essa questão, interpretassem e já marcassem a opção correta, porque já dá, né? Sem fazer cálculos. Como? Ora, ele vai convidar mais crianças do que adultos. Se é 3 crianças para cada 2 adultos, ou seja, ele vai convidar a metade de crianças, menos da metade ou mais da metade. Vai convidar mais da metade. E qual é a metade do total de pessoas que vão para a festa? 30. Então, ela não vai convidar só 30 crianças, ela vai convidar mais de 30, mais da metade. Letra A. Mas, professor, se não tivesse logo assim como fazer, faça desse jeito, ó, 3 para 2. É até bom você colocar logo aqui, ó, crianças para adultos. Né? 3 crianças para 2 adultos, aí você vai multiplicando isso aqui. Multiplica aqui por 2 mesmo, vai ficar o quê? 6 embaixo 4, ou seja, 6 crianças para cada 4 adultos. Aqui dá quantas pessoas? Se for só 6 crianças e 4 adultos? 10 pessoas. Não. Vamos dobrar de novo. O dobro de 6, 12. O dobro de 4, 8. 12 crianças para 8 adultos. Aqui só dá 20. Ele quer convidar 60. Bora multiplicar agora por 3. O 12, né? Claro. E o
8, 3 vezes 12, 36, 3 vezes 8 é 24. A relação se mantém a mesma. Aqui, 36 mais 24 dá 60 convidados, pode somar. Então, 36 crianças, 24 adultos, certo? Letra C seria adultos. Seria não. É. O custo do banho pode ser calculado por esta expressão aqui, ó. G é igual PHD dividido por 1000, onde G é o gasto de energia, P é a potência do chuveiro, H é o tempo em horas de funcionamento e D é a quantidade de dias. O consumo mensal, então ele quer o valor de G, do banho nas seguintes situações. P igual a 5.000 watts, H igual a 1 hora, e D igual a 30 dias. Então é só substituir nessa bichinha aqui, ó, nessa expressão PHD dividido por 1000. Substituindo na expressão agora, G, que eu quero G, o consumo, é igual a, deixa eu colocar aqui, embaixo já posso colocar o 1000, que tem lá na expressão, na fórmula, ó, certo? Em cima, primeiro P, qual é o valor de P? Está aqui, ele deu na expressão, a potência é 5.000. 5.000 vezes H está aqui, 1, né? Esse 1 eu deveria nem colocar, ele não vai alterar nada. E o valor de D, está na expressão lá, 30. Eita, professor, mas é muito número grande, rapaz, vai dar uma conta enorme. Pessoal, olha aí, como aqui em cima eu tenho uma multiplicação, ó, 0, 0 embaixo. 1 0 em cima, 1 0 embaixo. 1 0 em cima, 1 0 embaixo. Eliminou todos os zeros de baixo, ficou dividido por 1. Então não vou precisar mais fazer isso. Ficou quem? Lá em cima. Ficou, ó, 50 vezes 1, 50, vezes 3 é igual a 150 quilowatts. Está aqui na nossa letra A. O proprietário de uma fazenda adquiriu alguns pássaros que se alimentam de lagartas para acabar com a praga que infestou sua plantação. A equação LT igual 4T ao quadrado menos 80T mais 400, opa, já estou vendo aqui uma equação de segundo grau, representa o número de lagartas, né, em milhares. Após quantos dias, ou seja, T dias, da presença dos pássaros na plantação? Qual é o tempo? Ó, qual é o tempo, T, gasto para acabar com a população de lagartas? Aqui eu tenho que descobrir o valor desse T na equação de segundo grau. Lembrando, pessoal, que essa equação ela pode ser simplificada. Veja que aqui eu tenho 4, os coeficientes A, que é igual a 4, B, menos 80, e C, mais 400. Ou seja, 484, todos eles têm como divisor o 2, mas tem o maior divisor comum a todos eles, o 4. Então, eu dividindo por 4, aqui, ó, 4t ao quadrado dividido por 4, vai ter apenas t ao quadrado, aí menos 80t dividido por 4, ou seja, 80 dividido por 4 é igual a 20, então fica 20t, que é 20, então é t's, né? Aí dividindo aqui por 4 também, ó, 400 dividido por 4, repete o sinal de mais, 400 dividido por 4 é igual a 100. Show de bola! Para não se alongar tanto e às vezes você não lembra da fórmula de Bhaskara, uma das maneiras é você pegar essa equação e substituir, né, o que eu quero, que é t, certo? Por exemplo, letra A, será se é 10? Aí você coloca lá, né? T ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado menos 20, aqui é vezes t. Quem é t? 10 que eu estou supondo, mais 100. Para ver se essa igualdade aqui zera, né? Porque toda a equação do segundo grau nós igualamos a zero. Então, 10 ao quadrado é igual a 100. Eu tenho um menos que multiplica mais menos. 20 vezes 10 é igual a 200. Né? Só vou repetir esse mais 100 aqui. Perceba que a igualdade aqui vai satisfazer. Esse 100 é positivo. Ó. Então, digamos que eu tenho esse 100 reais aqui e tenho esse aqui. Então, eu tenho 200 reais. Então, dá para pagar essa conta. Certo? 200 reais menos 200 reais é igual a zero. Portanto, 0 igual a 0. Satisfez. Portanto, gabarito letra A. As variáveis N e P assumem valores conforme mostra o quadro abaixo. A relação entre P e N é dada por qual dessas expressões?
Então, pessoal, ó, acima 5, 6, 7, 8, 9, 10 são os valores para N. E os números de baixo, claro, para P. Uma das maneiras que eu propus aos meus alunos é você substituir. Por exemplo, na letra A, vamos ver se satisfaz. Quem é o valor de... Primeiro, vamos aqui pegar essa coluna, ó, 5 para N, quando 8 é P. Então, vamos lá. Aqui, substituindo P, quem é P? 8, que é igual a N, no caso N é 5, aí mais 1 que já está na expressão. 8 é igual a 5 mais 1, já vejo que aqui é falso, a igualdade não satisfaz. E aqui, ora, então 8, o valor de P, é igual a N, 5, mais 2, falso, já vi que não satisfaz. E muito menos a letra D, professor. Isso mesmo, ó, P é igual a N, ou seja, 8 é igual a 5, aí no caso menos 2. Falso, 8 não é igual a 6, não é igual a 7, não é igual a 3. 8 é igual a 8. Vamos colocar aqui, para essa aqui lá na frente, certo? 8 é igual 2N, 2 que multiplica N, 2 que multiplica, no caso N, 5, aí menos 2. De fato, ó, 8 é igual, 2 vezes 5, 10, 10 menos 2 é igual a 8. Mas cuidado, quando vir uma questão desse tipo, você tem que ver se essa expressão aqui satisfaz para todas. Pode não dar para eliminar assim 3 opções, os 3 distratores. Mas perceba que é mesmo, ó, 2 vezes 6, 12, menos 2 vai dar o 10 aqui, 2 vezes 7, 14, menos 2, 12. 2 vezes 8, 16, menos 2, 14. 2 vezes 9, 18, menos 2, 16. 2 vezes 10, 20, menos 2, 18. Próxima questão. Vou direto logo aqui. Ó. Eu sempre proponho para meus alunos, quando for para identificar um sistema que melhor representa, vai lendo e fazendo. Ó. Lucas comprou 3 canetas, vamos dizer, comprou 3C. Esse izinho aqui dá ideia de mais. E o que mais? 2 lápis, 2 L's. Pagando. Então, por tudo isso, ele pagou. Ou seja, vai ser igual a R$ 7,20. Pela primeira equação já dá para me dizer que é a letra A aqui. Mas vamos lá. Agora é o Danilo. O Danilo comprou 2 canetas. Então, 2 Cs. E mais 1 lápis, 1 L. Não precisa esse 1 aparecer, você não está vendo só um L? E pagou R$ 4,40. Olha aí. Qual o sistema de equações do primeiro grau que melhor representa essa situação acima? Essa aqui. 3x mais 2y igual a 7, enfim. A tabela mostra o número de carros vendidos em certa concessionária no primeiro trimestre do ano. Janeiro, fevereiro e março. É correto afirmar que, nesse tipo de situação, a gente vai se perguntando, ó, foram vendidos 31 carros do tipo X? Tipo X, fica nessa linha, ó, 15 mais 23, como disse a Nicole. Só que nesses dois já dá para ver que passou, 38. Não foram vendidos só 31 carros do tipo X. Então, não é a letra A de alegria, não. B, pergunta, é uma afirmação, mas pergunte-se. O melhor mês de vendas foi janeiro? Janeiro, ó, você calcula aqui, 15 mais 16, 31. Foi não, o março foi que foi o melhor, 12 mais 20, 32. Letra B de não. C, foram vendidos 41 carros em fevereiro. Ó, pega fevereiro aqui. 3 mais 8, 11, vai 1, 2, 3 mais 1, 4. Olha, afirmação verdadeira. Letra C é o nosso gabarito. Vamos ver como a gente elimina D também. Ó. Em fevereiro foram vendidos mais carros do tipo Y. Ele está afirmando. Mentiroso. Em fevereiro foram vendidos mais carros do tipo X. 23 em fevereiro. Do tipo Y foram 18. Professor Tata Fortuna, forte abraço. Boas avaliações externas.